os matemáticos estão prevendo tantos mortos, a gente viu muito isso no jornal. Isso é modelagem, no meu ponto de vista, e talvez eu tivesse trabalhado, com certeza eu trabalhei, mas eu não trabalhei não, porque a gente teve pouquíssimos momentos com os estudantes da EJA. Mas dentro dessa ideia de modelagem, modelar, Cassiano não fez. Eu peguei, quando eu percebia, e fazia a relação do ponto de vista de conversa. Entende? Ok, muito obrigado. Cássio, Nada, Bebê. Mirela, ela... Mel, deixa eu só fazer aqui Ô, Gabriel, eu falei de nada, bebê, mas não é porque é que da escola eu chamo. Pula essa fogueira, vai. Sim, Mirela pergunta assim, ó. Como está sendo a sua reflexão a respeito da EJA no período da pandemia? Você pretende continuar com o ensino que era desenvolvido antes da pandemia ou já tem uma reflexão de envolver também a tecnologia e ensino remoto no EJA? Ô, Mirela, a gente tem feito a discussão, eu não vou aprofundar porque acho que o Fernando vai discutir sobre isso, mas desde o momento que a gente passou a pensar no ensino médio, sobretudo desde o ano passado, a gente tem tendo que repensar as metodologias ativas, o ensino híbrido, a sala de aula invertida. Isso, a Secretaria de Educação já tem possibilitado textos e discussões sobre isso. E isso pensando no ensino regular, o novo ensino médio na perspectiva do ensino regular. Mas a proposta da EJA já meio que vai impondo que a gente tenha essas reflexões. É muito complexo, Mirella, repensar. Eu sempre busco mudar, eu sempre busco fazer uma coisa diferente, buscar uma reportagem diferente, buscar uma aula diferente, fazer uma resenha diferente. Mas eu confesso para você que eu ainda não parei do ponto de vista de prática docente para pensar o que eu vou fazer diferente quando retornar da EJA, para as aulas de matemática na EJA, do ponto de vista tecnológico. A gente hoje tem muita dificuldade, né? A gente trabalha no Google Sala de Aula, no WhatsApp, com as turmas, tem as turmas da EJA também. Eu não estou na turma da EJA nesse momento, porque a gente fez a divisão. Eu estou nas turmas de segundo e terceiro ano e a gente vai fazendo as alternâncias. Mas eu não parei para pensar do ponto de vista tecnológico, porque a gente tem muita dificuldade de acesso com os estudantes da EJA. Aí a gente vai discutir acesso, você vai falar assim, mas o estudante da EJA tem celular. Ele tem celular, mas ele não tem a internet, ele tem o uso de dados, então é mais complexo. Aí tem uma outra concepção que a gente tem discutido do que é o ensino à distância. Eu vou deixar essa reflexão aqui, meu Deus, vou deixar. Pensem que o ensino à distância não está necessariamente relacionado à tecnologia digital. O ensino à distância é o professor não estar presente. Por exemplo, a gente tem visto muitas escolas nas quais os estudantes falam e buscam um roteiro de atividade. Isso também é um ensino à distância, sem o uso de uma tecnologia digital, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem pensado os trabalhos na EJA. Agora, eu não parei para pensar nesse viés tecnológico ainda, vou confessar. Sim. Vou falar aqui, deixa eu ver os outros comentários. Danilo falou assim, professor, Rodrigo, acompanhei seu trabalho de perto, parabéns. Aí foi desafiador. Ibe falou assim, você ministra com muita propriedade e excelência, Cassiano, parabéns. Mas falou de mim também. Nelson mediação. Não vou ler, não. Ô, Cássio, eu vou abrir a inscrição para Rodrigo. Ele quer falar que ele foi... Acho que foi o único aluno da nossa turma de estágio fundamental 1, da parte de docência, que ele fez no EJA. E eu vou abrir a inscrição para ele falar. Pode escutar aí? Tranquilo. Rodrigo deu um pé aí, mas eu vou. Qualquer coisa, vai comentando aí, meu. Ou eu posso comentar alguma coisa aqui. Mirella falou assim, mas como excelente blogueiro, sei que você terá uma ótima ideia. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Essa resenha de vocês vai além. Mas, Mel, obrigado. Mirella, obrigado. Pepe, eu tava falando assim, parabéns, Cassiano, por essa discussão. Muito enriquecedora, estou aprendendo muito. Vai, Papai. Não me acha que tu quer o. Aí, Rodrigo entrou.
Isso é Rodrigo? Rodrigo é Mel? Não sei de qual Rodrigo tá falando, não. Deixa eu ver a foto aqui, menino. Deixa aparecer. É ele mesmo. Rodson, Eu não tá vou... conseguindo ativar o áudio? Fala, Dan. Ô, Mel, só enquanto o Rodrigo tá ativando o áudio dele, Mel? a gente percebe que. Ô, Rodrigo, estamos te ouvindo. Pode Rodrigo? falar, Rodrigo. A gente tava te ouvindo, Rods, mas agora tu parou de falar. Bem, Aí. só compartilhando aqui com vocês, o professor Danilo, ele pôde me acompanhar nos 2 momentos aí do estágio, certo? Por algumas questões que eu tive que fazer aí no EJA noturno. Então, assim, quando você chega na sala de aula e você percebe, assim, que é como se você não soubesse nada. Você vai ter que meio que aprender tudo de novo ali, porque aquela sala de aula da EJA é, na verdade, um campo de pesquisa muito fértil, certo? E que, assim, depende muito, eu acho que de você, certo? Por mais que, no caso, a nossa realidade ali, a gente na universidade não tem, né, uma disciplina específica para a EJA, vamos dizer assim, pelo menos na grade regular, certo? Se eu não me engano, acho que tem uma que se você quiser pegar ela, né, em outro curso, você acaba pegando, mas aí é um caso à parte. Então, que eu enfrentei, assim, que foi bastante difícil, é porque eu pensei que eu ia chegar lá e meio que eu ia fazer o que todo mundo estava fazendo, entendeu? O que todo mundo estava trazendo, assim, para a sala de aula, certo? Os meus colegas de turma estavam comentando, eu ia conseguir pegar algo daquilo ali e levar para os meus alunos também. Só que, tipo assim, quando a gente não consegue trazer aquilo, porque é muito diferente. Você tem pessoas que têm 18 anos de idade, aí você já tem uma senhora que tem 60 anos de idade, aí você fica, poxa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer ali? É uma experiência boa, sabe? Depois que você acostuma, depois que você consegue lidar, né, com várias situações, inclusive tem uma questão que é muito interessante, que se você olhar para eles, né, com um olhar de desprezo, eles observam. E aí você nunca vai conseguir dar uma aula nessa turma, né, porque eles conseguem observar e discernir se você está tratando eles bem ou está tratando eles com indiferença. Pelo menos o que eu pude observar é que muitos professores, infelizmente, eu não sei se é por medo ou pela falta da prática com a turma, eles, sei lá, tratam com um pouco de indiferença. E por isso que muitas vezes rola muita baderna. Mas enfim, é um campo de pesquisa muito bom. E eu acredito que todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Valeu, acho que é isso. Rodrigo, eu vou te dizer assim, e eu vou até complementar a pergunta de Fernando das dificuldades. Uma das maiores dificuldades, e essa é uma parte que é super cansativa, gente, é lidar com o tempo de atenção dos estudantes da EJA. É muito curto, é muito mais curto, vou fazer uma comparação que eu não queria, mas com o pessoal do ensino regular. Eles cansam muito mais rápido, eles se desmotivam muito mais rápido. Isso requer um trabalho enorme, enorme, enorme. É muito complicado a gente conseguir completar uma aula da EJA
motivando o tempo inteiro. Esse é um desgaste que tem. Em relação à diferença de Rodrigo, eu concordo sim. Quando a gente não se aproxima dos estudantes, eles percebem, e isso está muito próximo no meu pensamento com a ideia que eles têm de EJA ser algo menor. Então, eles têm essa percepção de olhar, às vezes eles já se colocam na retaguarda de defesa, sabe? Então, nesse sentido que eu também concordo que às vezes acontece. Cássio, a professora Malu falou assim, parabéns, Cassiano, pela excelente explanação acerca do EJA. Danilo, que ele já vai falar, eu vou passar a palavra para ele. Depois a gente tem Marcelo Lino, que ele também gostaria de fazer uma pergunta. Não, na verdade, era só aproveitando o momento que o Rodrigo estava instalando o áudio dele, era basicamente uma brincadeira com o Cassiano. Eu vou passar a palavra para Marcelo. O que eu ia falar é o seguinte, que a gente percebe quando que o palestrante é um importante youtuber, quando a gente vê essa luzinha na cara dele, nesse ring light aí, a gente sabe que o cara é importante mesmo. Bem rico. Deixa Pode ficar à vontade, Marcelo. Bandido. Boa noite a todos. Danilo, só uma dúvida, gostaria de tirar uma dúvida antes. Danilo Tavares é de Vitória da Conquista, né? Eu mesmo, cara. Saudade de você. Igualmente, meu amigo. E bom, primeiro eu queria externar minha felicidade com esse momento. Parabéns ao CA de Matemática. Parabéns aos professores do curso de Matemática. Parabéns aos ex-alunos do curso de Matemática que estão aqui prestigiando esse evento. Para mim é um momento de muita felicidade, porque eu participei da segunda turma do curso e ver esse momento hoje, né, em 2020, em meio a uma pandemia, e a gente está podendo discutir o ensino de matemática, as possibilidades, os desafios, eu acho isso de extrema riqueza. Parabéns a todos os envolvidos. Tá? E, Cássio, como é bom ver o quanto você evoluiu, velho. Misericórdia. Você que foi meu aluno, tive o prazer, né, de ser seu professor aí, ainda engatinhando, dando os primeiros passos como professor do ensino superior, pude acompanhar de perto essa evolução toda, tanto no PIBID, né, nossas resenhas e construções no PIBID, e depois um pedacinho também lá no mestrado. Você trouxe para a gente uma coisa muito importante aí, que Tardif já tratava isso lá atrás, né? Que é a questão do distanciamento, né? Entre os diferentes saberes que compõem a nossa prática profissional, né? Os saberes disciplinares, os saberes curriculares, e aí quando chega na questão dos saberes experienciais, que é o impacto que o professor toma quando chega lá e vê que não é tudo bonitinho como está no livro. Então, você trouxe aí de maneira muito, muito interessante realmente as realidades e os desafios que a gente encontra quando está lá. Né? E você deixou bem claro nas entrelinhas uma coisa. A importância de um item que, apesar de você não ter falado, ficou muito claro na sua fala, que é a questão da identidade profissional, o se identificar enquanto professor, que é uma característica marcante desde o seu processo de formação. Então, eu queria saber, te conhecendo um pouquinho melhor, eu queria que você explanasse aí para o pessoal também, primeiro, quando aconteceu realmente esse se identificar enquanto professor, se foi na formação inicial, enquanto professor de matemática, ou na sua formação continuada, que realmente você viu, não, eu vou ser professor de matemática, e a importância de cada uma dessas etapas nesse profissional que você é hoje, nesse entendimento do que é ensinar matemática que você tem hoje. Certo? Mais uma vez, parabéns a você pela belíssima explanação. Marcelinho, tu me acaba. Mas eu vou responder, só vou deixar aqui. Porque Marcelo é muito especial para mim. Misericórdia. Diga. Antes de tu falar, eu vou só
falar pro pessoal ficar atento ao chat, porque o formulário de inscrição já está disponível e a palavra-chave também, tá? Tranquilo. O Lino, gente, eu vou ter que falar sobre o Lino, porque o Lino é uma coisa, o Lino está marcado na minha história. A gente tem uma relação muito bonita. Marcelo Lino é muito importante, eu vou me emocionar, porque eu já estou vendo, mas Marcelo Lino é muito importante para mim. Quando ele pergunta da importância da formação inicial, Marcelo, a importância é Marcelo Lino, pode ser dito, que você foi fundamental para que eu conseguisse, né, me identificar ainda mais enquanto professor, de não desistir nunca, em momento nenhum, todo momento você estava dizendo que era possível. Isso vale como resposta, eu vou responder mais a fundo, mas também para a formação continuada, que foi você o tempo inteiro falando, vai, faz, insista, não desista. No meu chororô, quando eu não passei no mestrado daqui, nem na prova escrita, quem é mais próximo sabe que eu morria de lágrimas, mas, enfim, Lina, eu te amo de verdade. Mas respondendo a sua pergunta, quando foi que eu tive essa identidade como professor? Gente, sabe quando foi? Não foi na formação inicial nem na continuada. Foi brincando de escolinha quando eu era criança. Sabe o que eu fazia? Eu pegava as minhas provas, antigamente era quinta série, né? Quarta série eu juntava. Eu cheguei na oitava série, eu tinha todas as provas que eu fiz desde a quarta série. Toda, era uma pilha enorme. Depois eu joguei fora, me arrependo hoje. Mas, na verdade, sabe o que era? Sozinho em casa, minha mãe saiu para trabalhar, eu brincava de escolinha, e as provas eu fazia a prova com as provas que eu fiz na escola. Então, desde aquela época, eu já tinha minha identidade de professor formado, já identificada. Na oitava série, hoje no ano, eu decidi que ia fazer matemática, licenciatura aqui, por vários fatores, né? Porque eu queria fazer matemática, porque naquela época eu era bom em matemática. E digo naquela época porque na escola vocês sabem que a gente é bom. Quando chega na faculdade, a gente se lasca. Mas, além de ser bom, todo mundo falava que era bom, era o que eu podia fazer, era o que eu me identificava. Eu não podia, eu também sonhei em fazer arquitetura, mas não podia estudar em outra cidade, porque mãe não tinha dinheiro para me bancar em outra cidade. Então aí eu me identifico de professor desde aquela época, brincando de escolinha. A verdade é que a gente naquela época reprovava todo mundo. Mas enfim, a formação inicial tem uma contribuição muito importante, muito relevante na minha identidade enquanto professor, porque ela fez eu conhecer a educação matemática. Né? Eu sabia que eu queria ser professor desde quando eu era criança, mas eu só conheço a matemática, só começo a conhecer a educação matemática a partir do segundo semestre no curso da gente. E aí eu vou entender esse ensinar matemática por outras maneiras, outros caminhos, que tudo é possível, que era possível ter uma questão de matemática com várias respostas, e que era possível ter uma questão de matemática uma questão sem solução, um problema sem solução. Aqui eu deixo para o livro organizado por Katsumura e Maria Diniz. Mas, então, essa é a importância da formação inicial. Eu saber da educação matemática, eu conheci a educação matemática, e, Marcelo, tu sabe que tu tem um papel preponderante. O PIBID foi fundamental nesse compreender a educação matemática, e teve algumas divergências também que influenciaram. Do ponto de vista da formação continuada, a contribuição, sem sombra de dúvidas, do período do mestrado é esse olhar pesquisador, essa importância de ler. Porque quem tá da graduação vai dar risada agora. Na graduação, a gente não lê um artigo para gravar, a gente não trabalha a discussão de um artigo para você lembrar daquele autor. Então, eu penso que a gente lembra muito de ownership na resolução de problemas, mas na graduação a gente não trabalha essa fala pautada na referência. Acho que talvez se alguém discordar aí, sinaliza. Mas o mestrado fez a gente muda esse olhar de pesquisador, né? Eu passo a ser um educador matemático, um professor de matemática, que ao falar, ao pôr a minha interpretação, eu tenho que considerar as referências que contribuíram para que eu construísse aquele pensamento, um determinado pensamento. Então esse é o ponto, do ponto de vista de pesquisador, da leitura. Eu só consegui ler educação matemática, mas ler para entender, para guardar as referências depois do mestrado. Na graduação eu lia só para passar. Vou mentir, não. Mas é isso. Me representa, viu? E meio mundo de gente aqui também. Cássio Gabriel perguntou assim: Cassiano, você se considera um professor de matemática ou um educador matemático?
Ai, Ave Maria, Gabriel me jogou no Pensa sinuca de boca. aí, Eu sou um eu educador. vou ler o comentário de Marcelo Lino. Também te amo muito. Aí eu vou chorar. Ave Maria, não chore não, que aí eu choro também. Lino, eu não vou nem. Depois eu mando o áudio. Aleph pediu Mas inscrição respondendo a também. Gabriel, Responde a pergunta de tá. Gabriel e depois Aleph pergunta. Eu sou um educador matemático, acima de tudo, Gabriel. Eu sou um educador matemático do ponto de vista de pesquisar, de ter curiosidade, de pensar no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Dentro, sobretudo na educação básica, que é onde eu estou agora, mas eu tive uma passagem no curso, vocês sabem, então essa preocupação. Por isso eu me considero um professor, um educador matemático, mas também um professor. É difícil desassociar, né? Mas sim, eu sou um professor educador matemático, eu vou definir assim. Vá, Aleph. Gente, eu estou vendo que a professora Franciseide falou, eu faço isso também. Foi da escolinha, porque se foi da escolinha, eu botava o nome dos alunos. Além de ter a prova, eu botava o nome dos alunos e tinha que botar de vermelho, olha só, gente. De vermelho quem foi aprovado e de azul quem foi aprovado. Bem assim. Enfim. Depois de Aleph, o professor Pepeu, ele quer fazer um comentário também. Aleph, a palavra é sua. Boa noite a todos, a todas e a todos. Parabéns, Cassiano, pela fala aí hoje. Sabe, né, que independente de qualquer coisa eu já te amo, então é isso aí. Mas, no ano passado, eu participei do partido estágio lá no CEP e lá eu tive a oportunidade de trabalhar de modo especial, né, que lá não assumi sala de aula nem nada, mas algumas vezes eu ia nas salas da EJA, de algumas salas da EJA, para ajudar. E quando faltava professor, também para poder dar esse reforço. E aí, a dificuldade lá, na EJA lá, era uma dificuldade, assim, todas as coisas que você apresenta tinha um adicional, porque assim, lá o EJA é um EJA técnico. Então, assim, eu via algumas questões, a sala de EJA que eu fui logo de cara foi a EJA técnica de enfermagem, e aí tinha umas questões assim de medicamento, injeção, umas coisas assim que tinha lá, e eu ficava me perguntando, e tipo assim, eu percebia que muitas vezes aquilo era dado, jogado assim, na turma, né? E aí eu ficava me perguntando que tipo de profissional que ia conseguir ser formado daquela forma. Aleph. Né? Como estava... Só vou... ele voltou. É que a internet dele tinha caído. Exatamente. Voltei. Não, a minha caiu. Mudei para os dados móveis. Oh, meu Deus. Tu ouviu até onde, Cassiano? Não ouvi nada. Eu não acredito. Eu fiquei aqui falando assim, ó. Aleph, eu acho que a internet de Mel caiu. Pode falar. Pode falar. E depois que eu me tocar que caiu. Opa aí, Cassiano. Eu estava aqui falando de que eu lhe amo. Mas, para além disso, parabenizando a sua fala, muito, muito enriquecedora e importante. E aí eu trouxe um exemplo do ano passado, e aí eu queria a sua opinião. Ano passado, eu estagiei lá no CEP, no Reis Pacheco. E lá tem a turma de EJA, né? Só que lá as turmas de EJA são ensino técnico. E aí, eu não lecionava, não assumia a turma, porque o estágio não permitia. Mas, às vezes, quando eu faltava com professor, com professora, a gente com o estagiário estava no trabalho de lá ajudar as turmas. E o que eu via muito era que a forma que o conteúdo era passado, até as provas, algumas coisas assim, eram idênticas ao ensino médio. E aí eu ficava, até conversei com a coordenadora, né? A minha preocupação de como é que a turma ia sair ali, que formação aquela turma ia ter ao sair dali, porque aquilo estava sendo jogado na turma como se fosse ensino regular. Então tinha questões de coisa era técnica de enfermagem. Tinha questões de medicamento, de injeção, de não sei, umas coisas, né, de saúde que eu não entendo. Mas que o conhecimento matemático é necessário e às vezes
que dá, e tipo assim, as dificuldades não eram pensadas, né? Então, assim, vendo a sua realidade no que você traz do trabalho com EJA, eu tenho certeza que o que lá era construído era algo totalmente diferente. E aí, por isso que também foi a minha preocupação. E aí eu quero saber de tu, na tua vivência, tu já teve a oportunidade de trabalhar em alguma turma de EJA que tivesse essa questão técnica? E caso não, o que é que tu pensa dessa formação do EJA enquanto ensino técnico? Eu acho que a parte, o técnico que tu fala é o profissionalizante, que o pessoal chama de ProEJA, né? Isso. Não, até hoje eu não trabalhei no ProEJA, nunca tive essa experiência de trabalhar no ProEJA, no EJA em presídios, eu nunca trabalhei na EJA em presídios, mas desse ponto de vista, pensando da proposta de avaliação, é muito complexo, porque, complexo e não é, mas a proposta da EJA é a gente trabalhar sistematização de saberes, que aí é uma avaliação, do ponto de vista teórico, próximo do que a gente trabalha, né? Mas a gente tem que trabalhar oral, escrito, artístico, dentro desse processo de ensino matemático. É muito complicado a gente falar com professores de matemática sobre essa importância de trabalhar de uma maneira artística dentro da aula de matemática, porque o nosso campo de prática docente é um campo de prática conservadora. Então, quando a gente fala em artes, eu digo a gente enquanto campo, né? Me parece, a sensação que eu tenho, que gera um certo, pera lá, como assim? Não é bem assim, a coisa aqui é mais de outra maneira. Mas hoje eu entendo a EJA assim. Mas eu também compreendo, Aleph, que quando a gente não consegue trabalhar de cara com essa proposta da EJA. Né? O que eu acho que não pode deixar de fazer é tentar ir para essa proposta de currículo e de avaliação que a modalidade EJA pede. Né? A gente não pode desistir, né? Mas é complicado, sobretudo por causa da percepção do pessoal, trazendo para a matemática, de ensinar e aprender matemática. Mas, em alguns momentos, como eu falei que tem as fronteiras, em alguns momentos eu sou bem técnico dentro das aulas também. Né? Mas, o que eu não concordo dentro da minha prática docente é desistir de tentar trazer as propostas da modalidade EJA para as aulas de matemática. Eu acho que eu respondi, que eu peguei o bonde andado. Né? Professor Pepeu, pode ficar à vontade. Boa noite, Mi. Obrigado, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, né, parabenizar, estou falando mais uma vez porque na terça-feira eu falei isso, parabenizar o CA de Matemática por essa iniciativa. E, assim, parabenizar Cassiano pela exposição que ele fez, né? Até então, aquilo que eu disse que eu estou aprendendo muito é verdade. E, assim, estou muito satisfeito. Eu venho participando desde segunda-feira, né? Inês, depois eu, ontem Adson, Adson e hoje Cassiano, desde a terça-feira, né? E estou muito satisfeito com a participação, pelo que vem acontecendo, a participação de ex-alunos do programa, né? Ex-professores, né, que a maioria aqui, Marcelo, Cassiano, já foram ex-professores também do curso, e essa oportunidade desse diálogo, né, entre quem está na graduação, nesse processo de formação inicial, e por quem já passou dela, já teve outras experiências, mestrado e tal, mas está tendo essa experiência do chão da escola, e que muitas vezes, por exemplo, a gente que está nesse processo de trabalhando na formação de vocês, muitas vezes, na maioria das vezes, termina se afastando muito da escola e passa a trabalhar nessa perspectiva muito teórica, tá? Então, essa oportunidade de fazer esse diálogo é extremamente
eu não gosto muito de usar essas expressões de extremamente e tal, mas nesse caso eu vou usar, é muito rica, né, para quem está nesse processo de formação inicial, porque vai tendo essa oportunidade de ir convivendo com essas questões da escola, né, de onde normalmente é onde vocês vão trabalhar, e a gente vai percebendo, por exemplo, a importância do que é feito na formação inicial. Eu vi muitos de vocês dizendo assim, não, eu tinha preocupação só de estudar para passar na disciplina e tal, mas essa formação epistemológica, essa base epistemológica que vocês adquirem na graduação, na formação inicial de vocês, ela é muito importante para que vocês possam desempenhar esse papel que vocês estão fazendo. Assim, é muito difícil para a gente... nós passamos agora por um processo de reforma curricular, e uma coisa que eu, por exemplo, senti falta era da presença, por exemplo, dos ex-alunos da universidade, podendo contribuir nessa discussão do currículo, para trazer essas experiências e essas angústias que vocês tiveram no processo de trabalho, para que a gente pudesse pensar um pouco sobre esse currículo, né, nesse processo de reforma curricular, tentando o máximo possível aproximar vocês da realidade que vocês irão vivenciar. É praticamente impossível a gente se aproximar da realidade, porque a realidade é outra coisa, tá? É outra coisa. Mas a gente, pelo menos, tentar diminuir um pouco essas angústias. Mas observe que não dá para a gente prever ou pensar e tentar colocar no currículo todas as situações que vocês poderão passar e como é que isso vai ser resolvido antes, porque vocês vão passar 10 anos no curso de licenciatura em matemática e quando sair desse curso vai se deparar com situações novas e diferentes do que acontece no plano teórico, né? Mas uma coisa que eu sempre briguei, desde que eu entrei na UESB, em 1986, no dia 24 de abril de 1986, foi que é muito puro para o aluno que estuda à noite, embora nós não tenhamos, por exemplo, uma licenciatura diurna, do diurno, mas, em geral, o aluno que está no curso de licenciatura noturno, em geral, ele vem do processo de trabalho. Ele é um aluno que trabalha durante o dia e tal, então é muito duro para esse aluno fazer 5, 6 disciplinas por semestre e, inclusive, ter aula dia de sábado. Isso a gente já conseguiu melhorar agora nessa proposta de mudança curricular, a retirada das aulas dia de sábado, pelo menos para dar mais oportunidade a vocês poderem, quem sabe, ter 2 dias para estudar, né? Mas, assim, eu acho que com todas as dificuldades que a gente tem no curso, e eu sei que às vezes é muito duro, não dá para a gente muitas vezes fazer uma discussão mais profunda das questões, dos problemas, e às vezes a gente passa muito assim, superficialmente, de forma horizontal, né, na maioria das disciplinas, mas mesmo com essa horizontalidade, vocês ainda conseguem, penso eu, sair com uma visão bem geral de alguns problemas que vocês poderão se defrontar e com uma concepção, pelo menos uma formação
tanto do ponto de vista do conteúdo matemático, eu estou falando do ponto de vista epistemológico, de formação epistemológica mesmo, dos conteúdos de matemática, como as disciplinas do que dão essa formação para que você possa trabalhar como licenciado em matemática, como professor de matemática e como educador matemático, tá? Porque nem todo educador matemático é professor de matemática, tá? E nem todo professor de matemática é um educador matemático. E quando a gente consegue, por exemplo, fazer esse casamento, que eu vou colocar no caso do Cassiano, porque é ele que está em voga, está em tela aqui, e ele está trazendo essa experiência dele, aí quando a gente tem esse casamento perfeito, né, do professor de matemática interessado, com interesse de ser um educador matemático, aí pronto, aí as coisas tendem a funcionar, penso eu, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais agradável, né? E a gente conseguir fazer esse trabalho de ser um divulgador mesmo, eu estou tendendo muito a usar essa expressão, a um divulgador da matemática, tá certo? Essa possibilidade, essa chance que a gente tem de partir da experiência, né, desse construto social, dessa matemática social, tá certo? Desse conhecimento matemático que aquele indivíduo que está estudando à noite consegue adquirir da convivência dele social. E a gente conseguir, por exemplo, a partir disso, que é o que o Cassiano vem falando aí, trazer essa cultura matemática para ele, e além disso, pô, isso é fantástico, né? Você pegar essa experiência acumulada, que aquele indivíduo já tem a experiência de vida e tal, e mostrar para ele que, a partir daquilo ali, o que ele sabe também é matemática, tá? Porque, assim, a gente precisa fazer uma ponte, a gente precisa ter essa consciência, como professor, que é necessário fazer essa ponte, tá? Entre o conhecimento escolar com o conhecimento social, tá certo? E isso em qualquer nível de ensino, tá? E isso também em qualquer modalidade de educação de jovens e adultos ou não, tá certo? A gente conseguir fazer essa ponte, eu acho que se a gente consegue fazer essa ponte, talvez a aprendizagem, o ensino de matemática não seja tão árido, não é, como vem acontecendo ao longo de muitos anos, não é da agora não, tá certo? Ao longo de muitos anos, completei recentemente 61 anos, né? Desses meus 61 anos, eu posso dizer que 35 é na escola, né? Tanto no meu processo de aprendizagem, né? Na minha formação da educação básica até a universidade, e lá, nos idos de 1965, quando eu entrei na escola, a matemática não está dessa forma árida, aí, em cima de definições, algoritmos e tal e tal. E nesse processo, alguns conseguiam escapar, né? E muitos ficavam para trás, infelizmente. E eu acho que o processo de escolarização não pode acontecer isso, de ficar ninguém para trás, tá certo? Eu acho que todo mundo tem que vir junto. Ou seja, claro que cada um no seu tempo, né, sendo respeitado o tempo de cada um, tá? Mas, assim, ter tomando tanto tempo de vocês nessa fala, mas, assim, parabenizar Cassiano pela exposição dele e estou muito, assim, muito satisfeito em ter participado essa semana dessas discussões, dessas conversas, e tem acrescentado muito para mim. Isso tem me dado uma noção do porvir, né?
nas minhas aulas, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui com vocês, de conversar um pouco aqui com vocês. O Bel, deixa eu só comentar um pouquinho, bem rápido, Pepeu. Ave Maria, eu concordo com quase tudo, eu só vou fazer uma resenha aqui antes de tudo, que tu olha pra gente e fala, tenho 30, só a resenha, eu tenho 35 anos dentro do campo de escola e tudo mais, aí vem e fala que tá aprendendo hoje, mas só pra dar risada por dentro. Enfim, de qualquer sorte, eu concordo com o que você fala que, mesmo quando a gente comenta que não é nem porque a gente não tá desenvolvendo, né? Mas aquela pressão de ser aprovado na disciplina, né? Que a gente fala, tá estudando só para ganhar nota, eu concordo que sim, a gente constrói conhecimento sim, e mesmo quando a gente passa de uma maneira horizontal, essa horizontalidade serve para a gente ir ampliando e pensando em estar desenvolvendo mais alguns campos, à medida que a gente vai para a prática, que aí tudo muda, você está certíssimo. Em relação à divulgação da matemática, que eu estou vendo tu comentar desde do dia que você conversou com a gente, eu também estou muito interessado, tenho visto alguns campos da divulgação científica, de uma maneira geral, né, como campo de pesquisa, eu encontrei até algumas dissertações, teses, inclusive, e consegui encontrar algumas coisas e ler um pouquinho sobre divulgação científica da matemática, e eu estou começando a pensar e buscar algumas referências para estar falando sobre a divulgação científica da matemática. Eu estou pegando a deixa para refletir, porque a proposta de canal que eu estou desenvolvendo no YouTube é nessa pegada de divulgação científica, só que da educação matemática. Acho que você vai entender. É isso. Certo. Cássio, Danilo quer fazer um comentário. Dan, pode ficar à vontade. Olha eu de novo. Mais uma vez, boa noite. Eu quero, na verdade, como na segunda-feira também, eu participei segunda e terça, né? Na fala de Inês, na fala de Pepeu, né? Mas naquela ocasião eu acabei esquecendo de fazer um elogio a vocês do CA, e aí eu quero fazê-lo aqui hoje. Eu quero dizer que parabéns mesmo, muito, muito bom mesmo o evento de vocês. A gente está só no começo, eu imagino que a gente vai ter ainda grandes falas, certo? E especialmente por essa ideia de trazer um professor tão especial, um amigo, né? Que uma pessoa que é da casa, né? Que foi aluno, que foi professor, e imagino que em breve voltará, né? E uma pessoa que eu fico sem palavras, sabe? Assim, Cassiano, para mim, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe o quão bem eu falo de Cassiano em sala de aula, né? Então assim, Cássio, você é 10, cara, mas eu preciso entregar. Aqui é meu direito de resposta, né? Já que você me citou. Então eu preciso entregar duas pessoas. Primeiro, eu quero entregar Cassiano, depois eu quero entregar Rodrigo. Eu acho que eu vou começar por Rodrigo. Rodrigo, como ele mesmo falou, quando ele estagiou, eu fui o professor dele, quem estava acompanhando ele de perto, e naquela ocasião eu lembro da aflição que ele estava naquele momento. Ele, professor, eu não conseguia avançar o conteúdo, né? E assim, eu acho que cabe bem dentro do que você falou, Cassiano, que assim, a preocupação maior ali não é exatamente avançar o conteúdo, né? Às vezes a gente imagina assim, professor, eu só consegui trabalhar a adição, por exemplo, né? Um exemplo qualquer aqui. Mas a gente não imagina o quanto aquela adição foi importante para aquele aluno que você está, né, que você está ensinando ali. Né? Então, assim, só entregando essa fala de Rodrigo aqui, e que eu acompanhei muito, muito ele em sala, caso de você entrar em sala e ter um aluno com a mãe, né, com criança de colo, e assim, foi até para mim, enquanto professor, foi muito importante também essa participação com o Rodrigo ali, também aprendi bastante. Acho que quando o Pepeu fala assim que ele aprendeu, acho que não é à toa, não. Acho que, de fato, a gente aprende bastante também no nosso dia a dia, né? Independente da experiência que a gente tem. E, em segundo lugar, eu tenho que entregar Cassiano, porque hoje eu conversei com ele mais cedo, e aí ele estava falando, amigo, eu tô com medo de me alongar muito, tal. Cassiano, velho, se você ficar falando 24 horas aqui, a gente vai te ouvir, cara. Você é excelente, você fala muito bem, e eu gostei bastante foi uma novidade para a gente, né? Essa exposição é como se fosse um relato de experiência, na verdade, né? Então, parabéns pelo seu relato. Você é sensacional, você me ajudou bastante a chegar onde eu estou hoje. E, enfim, só tenho mesmo a agradecer.
Ô, amigo, obrigado. Eu já sou assim, eu vou ficar meio sem graça mesmo, mas obrigado, viu? Valeu mesmo, Ave Maria. Enfim, Mel, a gente caminha para finalizar. Sim. Eu vou só pegar a deixa aqui de Danilo e falar que amanhã a gente tem outra. Amanhã não, segunda-feira a gente tem outra palestra também com. Ele não é ex-discente ainda, mas está quase, que é com Aleph. Ele vai falar sobre o diálogo sobre a etnomatemática na sala de aula. E ele é discente também da casa. E a gente ficou muito feliz quando ele aceitou o convite. Então não percam também segunda-feira, tá, gente? Às 19 horas. Caso se tu quiser finalizar, pode ficar à vontade. Sim, eu só vou finalizar bem rapidinho. Eu vou agradecer e parabenizar vocês do CA no sentido de que, e tal, eu não sei se vocês pararam para pensar o quanto que essa ação de vocês é importante para o curso, não. A mobilização que vocês fazem é algo muito significativo, que vocês precisam refletir com calma depois, porque é um trabalho fantástico, viu, minha gente? Seríssimo. Eu vou então, eu agradeço o CA como todo, eu vou agradecer Mel e Gerivan, que é quem eu estava conversando, em especial, né, que quem eu estava conversando. Mel, eu nem vou comentar nada, enfim. Eu vi que Neira deixou um comentário me parabenizando, Pepe, o Malu, a Prof. Francis Leide, a Prof. Crosiane, Danilo Amigo, Pula essa fogueira e Ibi também. A Prof. Francis Leide e a Prof. Crosiane, um abração mesmo. A gente está sempre se acompanhando aí pelas redes sociais, volta a gente se encontra. Vocês fazem parte da minha história. A Prof. Francis Leite, no final do curso em funções analíticas, lembra, Pro? De qualquer sorte, eu vou agradecer a vocês. Eu realmente fico muito lisonjeado. Estava muito receoso mesmo, confesso. Eu espero ter contribuído, ter movimentado de alguma maneira, mas enfim, muito obrigado. Valeu mesmo. Cássio, a Pro Márcia, ela começou a assistir na live, mas ela mandou um recado dizendo que ela não pôde continuar, porque ela teve um problema para resolver, pediu 1000 desculpas. A Proenê também queria estar muito presente aqui, mas ela teve outro compromisso hoje, por isso que ela não está presente. Pediu desculpas também. Tá? O meu um comentário para fazer. Eu sei que essa pessoa que eu vou falar não faz parte do CA, não, mas ela é uma pessoa que, pelo que eu acompanho, ela é muito importante para a história do curso já. É uma pessoa que mobiliza muito o curso, que é a Aleph. Eu vou deixar aqui. Palestrante de segunda-feira. Nosso palestrante de segunda-feira tem acompanhado todos os dias, e segunda também eu vou estar. Vou estar com certeza, que eu quero fazer resenha dele depois, mas aqui, eu quero deixar aqui, do que eu acompanho, a gente se acompanha já há algum tempo, vocês sabem, o meu parabéns para você pelas lutas que você promoveu aí para o curso, isso é significativo. Se eu fosse Inês, eu deixava uma daquelas prateleiras do laboratório com o nome de Alex. Ave Maria! Pro curso. Enfim, um abração para todo mundo. Acho que a gente já pode ir encaminhando para desligando, né? Certo. Gente, todo mundo conseguiu fazer o formulário, preencher o formulário e a palavra-chave que estava lá. A palavra-chave é EJA. Está lá no chat disponível, certo? Ô, Gerivan, verdade, a Aleph foi um ser muito importante para o nosso curso. Foi e ainda é. Nossa gratidão eterna à Aleph, ao pessoal também do CA anterior, né, que moveu também o curso. Obrigada a todos e segunda-feira a gente se vê de novo, tá, gente? Às 19 horas a gente vai mandar o link pelas plataformas. Fiquem atentos e obrigada a todos, aos intérpretes também, Kelly, Aloísio e Leia, aos professores presentes, alunos também, pessoal de fora. Brigadão, boa noite, bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê de novo. Cássio, brigadão, viu? Ave Maria, obrigado a vocês. Valeu. Beijo.